Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, seja lá quando vocês vão ver essa nossa transmissão. Bom dia Rosa, bom dia Martinha, bom dia meu amor, Mariângela, que bom, cedinho estamos aí, aguardando para mais uma reflexão. É sempre bom, como a gente sempre gosta de enfatizar aqui, é sempre bom termos uma vida em que a todo instante, ou pelo menos um número considerável de vezes, nós consigamos pensar no que estamos fazendo, nas nossas reações, nos nossos impulsos. Franco, querido, bom dia. Neto, primo também, vocês estão dando mole lá em Belém, pelo amor de Deus. O Remo não ganha em Belém, Neto, poxa. Mas é isso aí, então é uma pequena contribuição, a gente sempre fala. Toda segunda-feira nós estamos aqui, trazemos alguns pontos interessantes que acontecem na vida da grande maioria das pessoas. Zé Ricardo, queridão, é para começar a semana já fazendo uma reflexãozinha, pensando um pouco na nossa vida, porque eu acho que é super interessante sair do piloto automático, até porque tem alguns aspectos das nossas vidas que são até muito fáceis de serem identificados, e esses aspectos às vezes nos prejudicam pessoas que estão ao nosso redor. Então é sempre bom nós pensarmos em como estamos vivendo as nossas vidas. E hoje, Lourdes Valéria, queridona, bom dia. E o tema de hoje é um tema, nossa, muito interessante. Cecília, esse povo querido que consegue estar ao vivo, mas todos vocês que entram depois, que vêm depois, a minha gratidão. É muito bom quando a gente consegue tocar os corações até de outras pessoas ao longo da semana. Tudo bem, Luísa? Márcia Moraes, dá um beijo aí no Arthur. Personal Esperança, Matheus, essa fera lá do nosso projeto do Instituto Jaqueline Terto, coisa boa. Luiz Martins, enfim. Então hoje o tema é um tema que muito interessante, grave, até porque infelizmente é um hábito extremamente comum dentro da nossa sociedade. Falar mal dos outros. Isso é uma condição que, infelizmente, faz muito parte do cotidiano da imensa maioria das pessoas. A gente entende que... Bom dia, Matheus. A gente entende que, para algumas pessoas, se não para muitas pessoas, falar mal dos outros é quase uma compulsão. Neto. É quase uma compulsão. Existem pessoas que, se chega uma ou duas ou três outras, é quase que imediato começa a falar mal de alguém, né? É uma coisa, por vezes, como eu falei, compulsiva, né? Então é um fenômeno, vamos dizer assim, social, que é muito desagradável, porque naturalmente, na imensa maioria das vezes, oi Verônica, a pessoa da qual está se falando não está presente. Então, geralmente, esse tipo de conversa, esse tipo de ação acontece com alguém que não está no meio daquele grupo. Então, isso é, às vezes, muito lamentável, né? Porque muitas pessoas têm uma facilidade imensa de ver os supostos defeitos das outras pessoas, né? Tem uma facilidade, tem um olhar de águia, né, para ver o defeito dos outros. É impressionante. Tem pessoas que tudo quanto é situação, tudo quanto é pessoa que apareça, que surja ou que conheça, né, às vezes as pessoas estão passando lá do outro lado e aqui já estão falando, é verdade.
Isso é um fenômeno absolutamente corriqueiro, né? Então, naturalmente que nós vamos fazer as nossas avaliações em relação ao comportamento das pessoas. Mas a reflexão hoje aqui é se existe a necessidade de expor esses supostos defeitos, ainda tem isso, né? Suposto defeito daquela pessoa. Porque às vezes o que a gente está vendo daquela pessoa é uma condição que às vezes é equivocada. Às vezes é uma maneira que nós estamos observando e que pode ser uma análise, uma observação que não condiz com a verdade. Ainda tem isso, né? Então, a partir do momento que se fala, né, qual é o objetivo, na verdade, daquelas pessoas que falam mal das outras? Isso é um exercício para a gente fazer. Porque, como eu falei logo aqui no começo, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Mais comum do que a gente possa imaginar. Se tem 2, 3 pessoas, 4 pessoas que começam a conversar, se aparece um assunto sobre uma outra pessoa, que, como eu falei, não está naquele círculo, começa a se falar daquela pessoa. E geralmente começa a falar os podres. Começa a falar o que ela fez, o que ela deixou de fazer, que é isso. Isso, infelizmente, é muito corriqueiro e muito usual, né? Qual é o objetivo, né? Então, na maioria das vezes, esse tipo de ação, esse tipo esse tipo de comportamento, ele não traz benefício nenhum. Pode parar para pensar. Quando nós começamos a falar mal de alguém, nem sempre é com um objetivo, não digo nem nobre, né? Mas que vá trazer algum benefício. Isso é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Falar mal daquela pessoa vai proporcionar algum benefício para alguém? A não ser pura e simplesmente estar expondo um podre ou algo ruim daquela pessoa? Às vezes para alguém que nem a conhece, ainda tem isso. A pessoa com a qual se está falando não conhece a outra da qual está se falando mal. Então, sem que essa daqui conheça, ela já está, a partir do que está sendo falado para ela, ela já está criando uma imagem, um conceito de uma terceira pessoa que ela nem conhece, mas que a partir daquele interlocutor, ela já está criando na mente dela um conceito, uma ideia sobre aquela outra pessoa. Ou seja, nós, né, que estamos falando mal daquela pessoa, estamos construindo para uma terceira uma imagem defeituosa, né, maledicente dessa outra pessoa. Olha a responsabilidade que nós temos. Então, para quê? Por que fazer isso, né? Isso é algo a ser pensado. Deixa eu esperar mais uma musiquinha aqui. Isso é algo a ser pensado com carinho. Até porque, será que nós gostaríamos de estar sofrendo esse tipo de ação? Sabermos que alguém está falando mal da gente? É claro que isso vai acontecer, mas a ideia é refletirmos o quanto nós podemos evitar tal tipo de situação. O que pode levar as pessoas a falar mal das outras? Falar mal só por falar? Nem sempre. Às vezes tem inveja, né? Às vezes, por inveja, as pessoas falam mal das outras. Às vezes, aquele desejo de parecer ser melhor dentro do contexto profissional, isso pode muitas vezes acontecer. Para que se pareça que a sua ação profissional seja melhor,
eu começo a falar mal do outro profissional, né? Ou às vezes realmente é um mau hábito. É como uma compulsão, como eu falei. Começa a se falar mal das pessoas, às vezes gratuitamente. Não tem nada para falar, começa a falar mal das pessoas, né? E tem uma passagem muito interessante que Jesus, o grande avatar, um dos grandes, ele falou daquela famosa questão, né? Que a gente repara um cisco no olho das pessoas, mas é incapaz de ver uma trave, um galho que tem dentro do nosso olho. Então, a dificuldade, né, da gente nos concentrarmos nos nossos defeitos, no que nós temos feito de equivocado e tentar melhorar. Porque às vezes essa ação de falar mal dos outros, por trás dela pode ter também uma situação tipo assim: quanto mais eu falo dos outros, menos eu volto a minha atenção para mim mesmo. Oi, Tereza, Cristina querida. Isso é uma situação bastante interessante que vale a pena a gente refletir. Porque se a gente parar para pensar, fazer esse exercício hoje, amanhã, enfim, nos próximos dias, no que nós estamos falando de outras pessoas para alguém. Vamos ver se realmente o que a gente está falando, primeiro, se é verdade. Tem essa questão. Primeiro, se é verdade. Segundo, aquilo que eu estou falando daquela pessoa é alguma coisa que a desconsidere, que coloque em xeque a sua reputação, né? O que eu estou levando para aquele que está me ouvindo em relação a uma outra pessoa de positivo? Será que realmente vale a pena eu falar aquilo que supostamente é negativo daquela outra pessoa? Quer ver uma outra situação bem interessante? Eu estou conversando com alguém e sei que essa pessoa com quem eu estou conversando, ela tem uma diferença, ela não gosta, por exemplo, ou tem algum tipo de, enfim, de diferença mesmo com uma terceira. Então, se eu sei que aquela terceira pessoa fez alguma coisa errada, vamos dizer assim, poxa, se eu vou falar para essa aqui que eu estou conversando mais um detalhe daquela terceira pessoa, ou seja, eu vou incendiar ainda mais o conceito negativo que eu tenho, que essa pessoa tem em relação àquela outra. Aí será que vale a pena? Será que vale a pena? Então, eu dei uma olhada ontem aqui fazendo umas análises, umas pesquisas aqui sobre esse tema, e muita coisa interessante e que vale a pena a gente levar em consideração. O Neto está falando que às vezes as pessoas estão... Ah, não, foi o que você tinha acabado de falar, primo. Então eu achei uma coisa muito interessante, dieta das palavras. Uma sugestão que um autor aqui trouxe, dieta das palavras, né? Ou seja, dieta das palavras no sentido de a gente realmente parar para pensar, por exemplo, se é realmente necessário eu expor aquela coisa ruim daquela pessoa. Realmente é necessário? Isso é uma coisa interessante, porque às vezes é necessário, sim. Às vezes aquela ação danosa, né, daquela pessoa, perniciosa, ela está fazendo mal para muitas outras pessoas. Então, aí sim, eu acho que nesse caso, até para preservar um quantitativo maior de pessoas, a gente pode sim, ainda assim, com compaixão, mas falando, olha, cuidado, porque aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, né? Isso é uma situação. Mas vamos fazer esse exercício. É realmente necessário falar isso de mal dessa pessoa? Qual o benefício que isso vai proporcionar? Né? Qual o benefício que isso vai trazer para mim e para aquela pessoa que está me ouvindo? Às vezes nenhum. Nenhum. O fato daquela pessoa saber que aquela outra fez isso, fez aquilo, fez uma coisa lá qualquer, não tem benefício nenhum, apenas expor um podre, uma coisa ruim daquela da qual a gente está falando, né? Então, se não tem o que falar, se não tem o que falar, se não vai prestar esse benefício, se aquilo não vai ter uma utilidade, silêncio é a dieta das palavras, não é preciso falar nada.
Ou então, não fala nada, então fala de outra coisa, muda de assunto. Então, às vezes é difícil, porque a gente está no meio em que tem 3, 4, 5 pessoas falando mal de alguém, né? Então, acho que uma postura interessante é a gente ou se calar, ou dependendo do nível de intimidade que a gente tenha com aquela pessoa, a gente pontue. Gente, olha só, nada a ver estar falando isso. Pode ser que a gente chegue, a gente vai ser zoado, né? As pessoas vão falar, não sei o quê, mas dentro da possibilidade a gente chamar a atenção com carinho daquela pessoa ou daquelas pessoas que estão falando mal desnecessariamente, sem produtividade, sem benefício nenhum, pelo simples hábito de falar mal dos outros, né? É o que a gente gostaria, como eu falei, que fosse feito em relação a nós, né? Não é um exercício fácil. Não é um exercício fácil, como aliás todas as nossas propostas aqui são temas que não são fáceis. Por quê? São temas do nosso dia a dia. São coisas que acontecem o tempo todo. Mas eu acho que vale a pena a gente tentar fazer esse exercício. Entender que aquilo que vai ser falado não vai trazer benefício nenhum. E a gente está só expondo um podre, uma situação que às vezes é complicada de uma outra pessoa, sem a menor necessidade. Difícil, né? Mas é isso aí. O caminho é esse, gente. A gente pensar sempre no que a gente tem feito, nos benefícios que a gente presta para todos ao nosso redor. É claro que a gente ainda vai dar muita cabeçada, ainda vamos pisar muito na bola, mas a ideia desse nosso projeto é exatamente essa. A gente pensar um pouquinho no que de bom a gente pode proporcionar para as pessoas ao nosso redor. Orar e vigiar, e sem dúvida, Franco, vigiar sempre. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, tudo. Aninha querida, Lavor, um beijo grande para todos vocês, uma semana de muita paz, de muita reflexão sempre, que é muito importante. Tá bom, gente? Segunda-feira que vem estamos de volta. Uma boa semana para todos. Valeu, primo.